aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Então, o assunto de hoje é algas. Gente, olha só, existe muita confusão no meio, tá? Assim, dos estudantes que confundem, que acham que algas são plantas. Então, eu coloquei aqui bem grande para vocês, olha só. Alga não é planta, tá? As algas, elas pertencem ao reino protoctista, tá vendo aqui? Junto com os protozoários, mas alga também não é protozoário. A alga é alga, ela só está dentro do mesmo reino dos protozoários, no caso o reino protoctista, beleza? E eu coloquei aqui para vocês dois motivos por que alga não é planta, porque parece uma planta aquática, né? Eu concordo com vocês quando a gente olha assim para uma alga e pensa, poxa, isso podia ser uma planta. Realmente, olhando a grosso modo, poderia ser. Mas por que elas não estão dentro do reino plantar? Por causa desses dois motivos principais aqui, olha só. Não possuem tecidos diferenciados, ou seja, não tem raiz caulifolha, não tem vaso condutor de seiva, não tem órgão reprodutor. Então, assim, esse é um dos motivos porque a alga não pode entrar, não dá para entrar no reino plantário. E o outro motivo é que não possui embrião protegido por tecido materno. Então é bem frequente nas questões de vestibulares e Enem, afins, ter essa brincadeira, essa jogatina entre algas e plantas, tal, por que é, por que não é, quais são os motivos. Aí dão os motivos aleatórios, mas os dois principais motivos por que alga não é planta são esses dois motivos aqui, tá? Não possuem tecidos diferenciados e não possuem embrião protegido pelo tecido materno, no caso, pela planta mãe. Beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais, sobre a importância das algas e os filos que nós temos de algas, tá beleza? Características gerais, de maneira geral, pessoal, olha só. Elas são eucariontes. O que é um ser eucarionte? É um ser que tem a carioteca, né? O núcleo protegido com uma carioteca. No caso, o DNA protegido por uma carioteca, o núcleo. Eles são eucariontes, são uni ou pluricelulares. A gente tem filos que são pluricelulares, a gente tem filos que são unicelulares, então tem uma diversidade aí. Apresentam parede celular, menos as euglenas, pessoal, olha só. As únicas algas que não possuem parede celular são essas bonitinhas aqui, ó. E eu vou falar um pouquinho delas daqui a pouco quando a gente for ver os filos, tá bem? E a parede celular, geralmente, das algas, elas são de celulose. Mas tem um caso específico que a parede é de sílica. A parede celular é feita de sílica. E são nas diatomáceas. Eu coloquei também aqui para vocês verem. O único exemplo que a parede celular não é de celulose, no caso das algas, são das diatomáceas, que é feito de sílica, tá? E a reprodução delas pode ser tanto sexuadamente, com a troca de gametas, ou assexuadamente, por bipartição ou brotamento. E aí, qual é a importância das algas? A gente tem importância alimentar, né? Aquela coisinha preta em volta do japonês, que a gente gosta, aquela comidinha japonesa. Então, aquilo é uma alga. Então, ela tem uma importância, com certeza, alimentar, tá? A gente consegue comer vários tipos de algas. Tem uma importância industrial, pessoal, olha só. Essa importância industrial que as algas possuem, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Agar, no caso, esse agar é um tipo de alga, uma espécie, que associado a bactérias a gente consegue fazer gelatina. Isso é bem bacana. Tem o alginato, que se faz sorvete. Tem o diatomito, que se faz filtro, ou dinamite. Aquelas bananas de dinamite são feitas com diatomito. E o alginato mais o diatomito, aqui no Nordeste do Brasil se faz muito, se usa muito como massa de moldes dentários. Pode ser prótese, pode ser aquela massinha que coloca na obturação, tá beleza? E elas também têm uma importância ecológica. As algas, elas são bioindicadores, elas podem provocar toxinas na água, no caso da maré vermelha, então elas têm grande importância ecológica, tá? E aí a gente tem os filos das algas, pessoal, olha só. As algas, a gente consegue dividir elas em 5 filos basicamente. 6 filos basicamente. E desses 6 filos a gente tem as clorofíceas, é o filo das clorofíceas, que são as algas verdes. Um exemplo clássico de alga verde é o alface do mar, né, pessoal? Aquele que a gente vê boiando assim, que realmente parece um alface. Então, o nome dela é uma alga verde, como a gente vê, né? E é um alface do mar. Elas têm clorofila, elas são fotossintetizantes e beleza.
Aí a gente tem também as euglenofícias. Euglenofícias, o grande exemplo são as euglenas, que para mim é um ser fantástico, que precisava ser estudado mais a fundo. Claro que elas são estudadas, né? Mas assim, as euglenas são incríveis. Por quê? Elas podem ser tanto autótrofas, ou seja, elas possuem clorofila, elas têm pigmento verde, na presença de luz elas fazem fotossíntese, ou elas podem ser heterótrofas, porque se tiver escuro, se não tiver sol, enfim, não dá para fazer fotossíntese naquele momento, tá de noite, tá com fome, ela consegue comer. Então é muito bacana esse tipo de nutrição das euglenas. Elas conseguem tanto produzir o alimento quanto caçar, né, muito entre aspas, o alimento na natureza, comer o alimento, né, no caso. Feofícias é um outro filo, são as feofícias, são as algas pardas. E um grande exemplo das feofícias são os sagarços, né, no caso. Sagarço é um tipo de alga parda, tá? Rodofícias são as algas vermelhas, pessoal. Elas geralmente são algas de fundo, são algas sésseis que ficam na presa, são bem bonitas as algas vermelhas. E a gente tem as diatomáceas, que no quesito beleza, as diatomáceas elas são umas das mais bonitas das algas, assim, né? Elas são denominadas algas douradas, elas não são exatamente douradas, né? Mas elas receberam esse nome justamente pela beleza que elas têm. São unicelulares, tá, pessoal? Isso aqui é um exemplo de alga unicelular. E a parede celular dela é de sílica. Ela é bem rígida, essa parede celular. Por ele ser um ser unicelular, ela confere rigidez, né, para essa alga. Só que essa sílica ela tem alguns poros, que é onde ela faz a troca com o meio ambiente, tá? E a gente tem as pirrofícias. As pirrofícias também é um outro grupo de grande importância das algas, que são os dinoflagelados. Esses dinoflagelados aqui, alguns deles podem causar maré vermelha. E outros dinoflagelados também, pessoal, eles causam bioluminescência. Sabe aquela maré azul, aquela coisa bem bonita que a gente vê tal na imagem, assim, ó, tá vendo? Essa maré azul bem bonita é causada por dinoflagelados também. Então, eles podem causar maré vermelha. A maré vermelha libera toxina na água, pode matar muitos seres vivos, pode intoxicar alguns seres vivos. Se o ser humano entrar na água, pode causar alergias, pode dar problema essa maré vermelha, que é um bioindicador, tá, pessoal? E também tem esse fenômeno bem bonito de bioluminescência. Então, olha só, gente, a gente vai ficar por aqui. Essa aula sobre algas foi bem rapidinha, mas com conceitos bem importantes. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado bastante, tá bem? Beijo grande pra vocês, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!